Estamos aqui na Boca do Povo, Itaberá FM 98,7, uma emissora da Rede Bandeirantes. Agora para falar com o advogado do direito do consumidor, Dr. André Cunha, que está com a gente nesta manhã de quinta-feira. Dr. André, obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, caros ouvintes aí da Rádio Itaberá, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aqui, doutor. Vamos falar de orientações aos consumidores, né? Principais queixas aí dos consumidores. E a gente começa falando aqui de um problema local enfrentado pelos consumidores aqui da cidade de Blumenau, que tem sido a falta d'água, né? Ou rompe tubulação, que nós estamos num começo de ano que parece que a tubulação está se deteriorando, não sei se é o calor, o que é. Todo dia a gente tem notícias de uma tubulação rompida e uma região com falta d'água. Ou essa tal de turbidez que de uma época para cá vem prejudicando muito o desenvolvimento e o trabalho da estação de tratamento da ETA 2, que abastece cerca de 70% do município aqui de Blumenau. E aí, doutor, qual é o direito do consumidor, daquele que paga a fatura e que não tem o produto em casa? Isso mesmo, Jorge. O que mais nós vimos na rede social é o pessoal, o consumidor, né, reclamando, o contribuinte reclamando da falta de água. E isso não é só na cidade de Blumenau, isso acontece em todas as cidades, mas nós temos que deixar bem claro que a água, primeiro, é um direito constitucional das pessoas, né? Então, precisa ser um serviço, quando a prefeitura de qualquer cidade vá fazer, precisa ser um serviço olhado de uma forma totalmente diferente do que outros serviços, pelo fato de que a água é a necessidade do ser humano. Até porque a água que chega na torneira, muitas das famílias tomam aquela água. Não conseguem comprar uma água filtrada, não conseguem comprar um filtro, não conseguem comprar até no próprio supermercado uma garrafinha de água. Porque faz falta na vida financeira daquela família. Então, aquela água que vai ser tirada da torneira, Jorge, é uma água que pode ser consumida no ato para muitas famílias. Né? Nós temos consciência de que muitas vezes precisa ferver a água, ou temos a possibilidade de comprar, mas muitas famílias não. E ocorre que, vindo essa água, ainda que ela não seja tratada, a família pode, de certa forma, a dona de casa pode, de certa forma, utilizá-la. Agora, quando ocorre não ter água em casa, não ter água na torneira, que teve famílias que ficaram 3 dias sem água. E aí nós entramos naquela esfera de que a água, quando ela é interrompida pela concessionária, pelo fato de que o consumidor não pagou, é uma situação. Quando o consumidor pagou, é outra situação. E quando há essa turbidez, há essa escassez de água, também temos uma outra situação nesse caso. Só que acontece, Jorge, que quando o consumidor deixa de receber a água em casa, na sua torneira, ele também automaticamente cessa o direito dele, cessa o dever dele de pagar, como cessa o direito da concessionária de receber. Então, o consumidor tem reclamado muito porque não tem água e vem recebendo muitas vezes, como ocorreu, alguns consumidores entrarem em contato no meu telefone, ainda por ter feito parte, né, do PROCON e por ser especialista no direito do consumidor, pelo fato de que não está recebendo água e ainda veio uma fatura maior a ele, que é alegado que ele gastou mais durante o mês, ou uns dias a mais. Só que ele não recebeu 2, 3 dias e a falta tem sido constante. Então, quando há essa falta, o consumidor tem o direito dele e mais, ele não só tem o direito de reaver o valor que foi cobrado a mais, como ele tem o direito de indenização, um dano moral. Por que o dano moral entra dentro da falta d'água de uma concessionária que é uma política pública? Pelo fato de que pode ter faltado a água enquanto ele estava lavando uma roupa, e a roupa do dia a dia, a dona de casa, e vir queimar a máquina de lavar dela pelo fato de que faltou água, não saiu da torneira, e aí a gente sabe quais são os problemas que pode ocasionar no eletrodoméstico. Então ele tem um direito aí de um dano material. E o dano moral é aquela situação psicológica do consumidor. Muitas vezes ele fica ali, falta água, ele precisa tomar banho, ele começa a sentir, de certa forma, moralmente, né, ele começa a ficar muito constrangido. E aí entra o dano moral.
Né? E outras vezes ele tentar com a concessionária, pedir para a concessionária, ligar toda hora, perguntando quando vai voltar. E isso vai cansando moralmente ele. Psicologicamente vai deixando com que cause um dano moral também. E como é que o consumidor pode fazer, né, para encaminhar esses processos? Jorge, muitas das vezes o consumidor acredita de que o órgão de defesa do consumidor, por ser também municipal, ele não vai fazer o trabalho dele perante um outro órgão municipal. Bem pelo contrário. É ali que entra, de certa forma, o direito do consumidor, o gestor que está à frente desse órgão, para que fazer o direito dele, né, funcionar. Nós temos a Câmara de Vereadores também, que é obrigatoriamente um direito dela para o dever também de pedir ao município que resolva esse problema. E o consumidor tem o direito de chegar até a Câmara de Vereadores também, fazer pedido ao seu vereador. Mas o mais importante é a lei, o direito do consumidor. Ele pode tanto procurar, nesse caso, o órgão de defesa do consumidor da cidade dele e solicitar ao órgão de defesa que resolva esse problema, que entre em contato, que dê explicações e que, principalmente, se não recebeu água na torneira, ganhe um desconto daquele período que ele tem. Até porque ele vai ter que comprar de outra forma a água, de certa forma, para beber, tomar banho, ou vai ter que dar um outro jeito, porque 3 dias sem água, automaticamente o consumidor não consegue ficar por uma questão de humanidade. Seria o mais justo, mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? O justo seria você pagar pelo que você consome, mas não é isso que acontece, né? Muita gente paga pela média de consumo, o que também não se entende como é que é isso, como é que funciona todo esse sistema, né? Isso mesmo, é onde que o consumidor, principalmente o consumidor que é o leigo, que é o suficiente, não vai entender como é feita a cobrança. Por exemplo, a média de até 10 cúbicos, geralmente o consumidor consome 2 cúbicos, 3 cúbicos, 4 cúbicos. E quando ele consome 11 cúbicos, o cúbico é cobrado dele. Mas Exato. Esse período a menos não. E a diferença não, né? Isso, então o consumidor também tem feito essas reclamações. E é um direito dele. Ele só vai pagar pelo que ele consumir. O direito do consumidor é uma lei. E essa lei ela tem que ser obedecida, independente de qualquer outra lei que nós temos, uma resolução, um decreto do município. A lei do consumidor ela tem que ser obedecida. E o consumidor só vai pagar pelo que ele consome. É dessa forma. Caso ele não consiga resolver através do órgão, por exemplo, um dano moral ele não vai conseguir, né, através do PROCON, através do órgão de defesa do consumidor, ele vai ter que procurar o judiciário. Vai ter que contratar um advogado e vai procurar o judiciário. Só que é um direito dele. Se é o direito dele, ele se faz valer desse direito. Outro assunto também que tem gerado certa polêmica é a entrega de delivery em condomínios. Deixa lá na portaria, existem condomínios que são gigantescos, né, com 10, 15 blocos. E aí o delivery, como é que funciona? O que diz a lei? Deixa na portaria, leva até o bloco do cidadão, leva até a porta do apartamento do cidadão. Aí vem a discussão da questão da segurança, vem a discussão daquele que quer receber na porta de casa, afinal é delivery, né, doutor? É isso mesmo, Jorge. É um grande problema porque hoje em dia a gente não pode falar em condomínio totalmente prédio. Nós temos que falar também que são condomínios e casas. Então, imagina um morador que ele é o último morador daquela casa, 20, 30, 40 casas no mesmo condomínio, né? Pode entrar o delivery e ele tem que buscar lá na frente, que é quase o caminho que ele chega até para buscar no próprio e deixar de pagar, né, o frete, né, da entrega quanto a isso. Então, como funciona, Jorge? Nós não temos uma lei específica que diga como deve se comportar na entrega de delivery. Se é o consumidor que vai buscar na portaria, se é a portaria que pode permitir que o entregador vá até o local, porque tem condomínio que não permite. Mas isso é uma convenção, assembleia entre os condôminos. Agora, o condomínio que é permitido, o consumidor tem sim o direito de receber na porta da sua casa. Né? E é pacífico isso, pelo fato de que você pediu para entregar em casa. A palavra fala em casa. E isso o Código de Defesa do Consumidor não deixa claro como deve fazer a entrega, mas ele deixa muito claro quando ele fala que se você ofertou, você tem que cumprir. E se você ofertou uma propaganda, peça seu lanche em casa,
é dentro de casa. Então você vai abrir a porta e você vai receber o seu lanche. É assim que funciona, é uma oferta. Caso não queira ofertar dessa forma, tem outras formas de fazer a propaganda e a empresa, de certa forma, deixar muito claro ao consumidor. Não entregamos na porta de casa, entregamos no portão, entregamos na portaria do condomínio. Mas tem que deixar muito claro isso ao consumidor. Porque senão a gente fere o Código de Defesa do Consumidor, onde deixa bem claro que é o cumprimento da oferta. E a oferta foi dada, ela tem que ser cumprida. Existem reclamações nesse sentido aqui em Blumenau? Jorge, no momento eu não tenho conhecimento que em Blumenau tenha acontecido isso, mas nós estamos vendo através, né, da mídia que na cidade de São Paulo, em outros locais, está muito fervor referente a isso, logo vai respingar na cidade de Blumenau também. Então, os órgãos de defesa dos consumidores têm que estar muito atentos quanto a isso, que é essa forma de delivery. Aquele consumidor que vai reclamar lá e dizer que não recebeu o produto porque eles queriam deixar o produto na portaria e poderia ter entregue na porta, tem que verificar a oferta. Se a oferta diz que entrega o produto em casa, automaticamente tem que ser na casa do consumidor, na porta do consumidor. Advogado do Direito do Consumidor, André Cunha, nosso entrevistado nesta manhã de quinta-feira, aqui na Boca do Povo, da Itaberá 98,7 FM. Doutor, troca de produto. Ainda há muitos problemas relacionados à compra de produtos com defeitos e as dificuldades de troca, isso em lojas físicas e até mesmo pela internet? Jorge, nós temos uma confusão muito grande ao consumidor, que ele se confunde ainda referente ao produto comprado via internet, ou via telefone, ou via catálogo. Se diz internet por ser mais facilitado essa pronúncia, mas via telefone também, via catálogo, e aquele produto comprado na loja. Vejamos, a loja praticando a venda de produtos via internet dentro da loja. O que isso quer dizer? Muitas vezes eu tenho interesse de comprar uma lava-roupa, chego até a loja não tem à disposição ela, abre o notebook, abre o computador e mostra para mim aquela lava-louça, aquela lava-roupa. A lava-roupa eu verifico ela ali, faço o pedido. Eu estou comprando via internet, eu não estou comprando na loja. A loja é eu comprar, ainda que eu não saia com o produto na hora porque eu não posso levar, mas eu comprei ele físico. Né? Comprei ele via internet, é via internet. Qual é a diferença do consumidor? Comprei via internet, eu tenho, ou catálogo, ou telefone, eu tenho 7 dias, o código deixa bem claro isso, eu tenho 7 dias para devolução. Involuntária, não precisa ter nenhum motivo. Né? Eu não preciso ter um motivo qualquer de chegar lá e dizer, olha, eu não quero por causa da cor, não quero. Eu não quis. 7 dias eu tenho o prazo para devolver aquele produto. Agora, se eu comprei na loja física, como é que acontece? Olhei o produto, eu não testei o produto na loja. Né? O problema é do consumidor que tem que sim pedir para testar. Abre a caixa, ainda que vai dar de presente para alguém, abre, pede para tirar o lacre, testa o produto perfeito. Se o produto for um defeito, ele tem o direito da garantia. Se for um defeito. O produto não estiver funcionando, foi um defeito. Agora, o produto chegou em casa, tirou da caixa, o produto está arranhado, automaticamente, não conseguir provar que é um defeito, ele vai ficar com aquele produto arranhado. Por quê? Porque é muito difícil ele provar que não foi ele que arranhou quando tirou da caixa, ou a geladeira que ele colocou naquele canto específico para a geladeira, né, e amassou no lado. Então, tem que provar muito isso. E, principalmente, o consumidor, quando ele recebe o produto via internet, e aí é um apelo, Jorge. Eu tenho recebido ainda muitas dúvidas referente a isso, né, no meu aparelho celular, que eles mandam dizendo, doutor, eu recebi o guarda-roupa e o espelho está quebrado, eu recebi o notebook, a tela está quebrada, eu recebi a TV, a tela está quebrada, mas você não verificou quando a transportadora deixou a você, quando o correio deixou a você? Não, doutor, a televisão eu ia dar de presente para o meu filho 3 dias depois, eu ia pendurar ela, mas aí não tinha quem pendurasse ela no painel, eu esperei 3, 4 dias se alguém viesse. Este problema é recorrente, Jorge. E acontece aquela situação. Como você vai conseguir provar que não foi você que deixou a TV cair, que você não arranhou a tela, que você não bateu na tela da TV, o espelho não foi você que quebrou? É muito difícil. Então, consumidores fazem, sempre que recebem, qualquer produto em casa, qualquer produto, inclusive um lanche, um delivery,
abre a embalagem, verifica enquanto o entregador está ali se aquele produto realmente está em perfeitas situações. Porque, querendo ou não, muito difícil se provar que não foi você que fez isso, e aí a empresa pode se negar à substituição do produto como um defeito. Às vezes quem fez a compra não está em casa, né? E outra pessoa recebe, né? Às vezes em condomínio ou coisa parecida. Outra pessoa pode receber, o produto fica lá embalado, o cidadão vai chegar daqui a 3, 4, 5 dias e acaba, quando abrindo, vendo que ele foi danificado e já passou o prazo, né? Isso mesmo. Recentemente aconteceu comigo. Eu entrei em contato com a transportadora, esperando um produto chegar em casa. Eles informaram, mas de qualquer forma o entregador tenta, se ele não conseguir encontrar o senhor em casa, ele vai encontrar, se o vizinho estiver em casa, ele pergunta para o vizinho se pode deixar ali. O vizinho não vai abrir a minha encomenda. E ele não abrindo a minha encomenda, automaticamente pode ser, inclusive, o vizinho ter deixado cair a minha encomenda e depois me entregou, né? E quebrou aquele produto que estava dentro. Então, faça isso. Se acontecer, recebi o produto, está com defeito na nota fiscal, ou não recebe o produto, se não tiver uma nota fiscal, quiser, ela é já online e já chegou para você, não recebeu o produto. E se tiver a nota fiscal, o canhoto, você escreve atrás do canhoto, produto danificado. Ocorre de transportadora não esperar você abrir o produto. Uma geladeira, vamos supor. Eles não querem esperar você abrir aquele produto. Mas, doutor, não seria responsabilidade da transportadora ou do entregador, seja lá quem for, de quando chegar, abrir e também verificar se não está danificado? Porque pode ter sido danificado durante o transporte. Vamos botar o exemplo aqui. Já aconteceu comigo também, né? Você comprar uma televisão pela internet. Um familiar comprou, não mexe muito com isso, pediu pra gente ir lá, tá? Uma semana depois que eu consegui ir lá, e no abrir a caixa, a tela estava trincada, né? Ainda bem que quem vendeu o produto fez a troca do produto, mas já tinha passado os 7 dias. Sim. Né? E o que o parente informou? Cara, eles vieram aqui, botaram ali, viraram as costas e foram embora. A transportadora é um terceiro nesse caso, Jorge. O que precisa se observar? Se realmente houve a informação à transportadora de que aquele produto estava quebrado, se aquele produto estava com problema. Este é o grande feeling da situação. Transportadora é o terceiro. Ela fez a entrega. O consumidor não observou que estava quebrado, aí automaticamente a culpa é dele. Não é a transportadora que vai dizer, não, eu entreguei o produto, porque ele não abriu o produto. Se ele abrir o produto, ele vai fazer a observação para a própria transportadora. Se foi a transportadora que quebrou, porque ela retirou em perfeito estado na empresa, né, no fabricante, aí a própria fabricante vai dizer, vou cobrar da transportadora, mas ainda assim vai fazer com que o cliente tenha o direito dele garantido. Filmar quando eu vou abrir esse pacote, essa caixa, tal, né? E filmar, abrir filmando, aí, opa, tá com defeito. Isso é uma prova, uma garantia que eu tenho, mesmo vencido o prazo, de que esse produto chegou com defeito? Jorge, novamente, um defeito no produto, ele também pode ser a quebra do produto. Ele pode ser o defeito. E quem garante que você não deixou aquela caixa cair no chão? Mas a filmagem da abertura com a... Porque entendi. Você pode ter deixado ela cair antes, a caixa, você ter colocado em um lugar que outra pessoa bateu, você nem sabe que a outra pessoa bateu. Por exemplo, você compra uma televisão e deixa ela num canto. Seu filho está jogando bola e bate naquela caixa. Né? De repente a tela vai ficar com problema. Por mais embalada que ela esteja, nós estamos falando de algo, né, exemplificado. Então pode ter ocorrido isso. E aí 7 dias depois você vai abrir, vai filmar, mas quem garante que aquele produto não sofreu um dano enquanto estava ali, né, na sua casa? Então é isso que tem que se atentar. Não quer dizer que o consumidor sempre está errado. Pode ser que ele também esteja totalmente certo, como a transportadora esteja totalmente errada, porque ela deixou cair, bateu lá na transportadora ou no transporte. Mas o caso é que, se o consumidor não fez aquela reclamação no ato, fica muito mais difícil ele comprovar lá na frente que não foi causado o dano por ele. Ou seja, chegou o produto, desembale, confere, se tiver algum defeito já entra em contato e devolva em 7 dias. Né? Isso mesmo. Se a transportadora não quiser, de certa forma, esperar, muitos vêm ocorrendo isso. Se não quiser esperar, já marca no canhoto da nota fiscal dizendo, olha, o transportador não quis esperar até que eu abrisse o produto. Tá certo. Outra situação, aliás, essa também é uma situação um pouco comum aqui na nossa região, que é roubos de fio, né? A gente
Agora esse começo do ano até parece que deu uma trégua, mas no ano passado era muito comum as notícias no rádio, na TV, de que roubaram a fiação, tal rua sem iluminação pública porque roubaram a fiação. E nessa de roubar a fiação, vai a fiação de telefone, vai a fiação de internet, e aí você fica sem o serviço. Né? Você em casa, o telefone não funciona, internet não funciona, porque alguém lá na rua roubou a fiação. Qual é o meu direito nesse sentido? Porque eu pago pela prestação desse serviço. Isso mesmo, Jorge. Geralmente a gente depara com a operadora dizendo que houve roubo de fio na sua região. Geralmente ocorre isso. Só que a responsabilidade querendo ou não, é da operadora. Os fios são dela, ela tem que manter o cuidado. Como um fio arrebentado, caído, ela também tem essa responsabilidade. Então, a operadora tem total responsabilidade quando o fio foi, infelizmente, roubado. Né? Nós sabemos que não é só na cidade de Blumenau, em toda a cidade vem ocorrendo isso. Né? Principalmente no oeste, a gente vê muito corriqueiro essa prática. Só que a operadora, ela foi contratada para entregar ao cliente aquele produto, que é o quê? O sinal do telefone. É o telefone funcionando, a internet funcionando, a TV acaba funcionando. Então, a operadora pode ocorrer, sim, de roubar e ficar sem um período sem. Só que a operadora tem que fazer esse desconto de imediato na fatura do cliente quando chegar com o vencimento. E é o que não ocorre. Se o cliente não fizer a reclamação de que estava sem o sinal e tem que procurar os seus direitos, a operadora não faz. E ela já está... O mais curioso é que ela já está ciente, Jorge, que não tem fio, que não está funcionando naquela região. Como se dissesse, se alguém reclamar, beleza, a gente devolve. Se não reclamar, a gente está ganhando. Né? Então, o certo é imediatamente, a partir do momento que não tem sinal no meu telefone ou na minha internet, já imediatamente entrar em contato com a operadora, fazer esse registro. Isso mesmo. E principalmente, faça o registro 0800, você vai ligar no 0800 e eu já vou adiantar, você vai ficar 2, 3 horas no 0800, ninguém vai te atender. É isso que está ocorrendo. É isso que se transformou um 0800 no Brasil. Uma dificuldade. É uma dificuldade. Na verdade, o 0800 é zero irritante, que a gente chama, porque você não consegue falar com ninguém. Né? E agora as operadoras estão colocando robôs para atender você. Esse que é o pior ainda, que aí o robô, e aí você clica e o robô diz não é essa a função, não é essa a função, e aí você se irrita e desliga. Então, faça o seguinte... Entra no site da operadora, verifica o e-mail que ela disponibilizou, ou na fatura o e-mail, e manda o e-mail e pronto. Depois você vai conseguir reclamar, porque você entrou em contato com ela e não conseguiu. É ela que tem o dever daquele e-mail estar funcionando. É o consumidor, o direito de provar é dele reclamar, mas o dever de provar é do outro lado, né? É do fornecedor. Então a gente precisa entender que o consumidor não tem mais paciência, ou diria, não é isso nem tanto, Jorge, não tem mais tempo de ficar 2 horas. Né, de certa forma, grudado no telefone para falar que a TV a cabo não está funcionando e aí a operadora simplesmente comunicar que o fio foi roubado. A responsabilidade é dela, o cuidado é dela. Vejamos bem, eu deixo o meu carro num estacionamento e o estacionamento disse, olha, simplesmente roubaram e eu não sei o que eu vou fazer agora. Né? Ou o problema é de você, é seu, do seu consumidor. Não é assim, é a mesma coisa. Né? A gente precisa analisar dessa forma, que o fio roubado é a mesma coisa, não é a responsabilidade do consumidor. O direito de cuidar, o dever de cuidar, de saber que aquele sinal está chegando ao cliente ou não, é da própria operadora. Então, o consumidor que se sentir lesado, não estiver recebendo o sinal, e às vezes nem só pelo fato do fio. Né? O telefone realmente não está funcionando, ele anota, manda, quer registrar, não tem como ir no órgão de defesa do consumidor, faz o seguinte, registra via e-mail. Ou manda uma mensagem via WhatsApp, se tiver a operadora, manda uma mensagem dizendo que aquele momento, tanto daquela hora, você já ficou sem sinal, e você faça cumprir a lei. Pede aquele desconto, porque de grão em grão a gente já sabe o ditado. Ah, com certeza sim. Então, o ideal é você mandar um e-mail para ter isso registrado, né? Quando for abrir um processo contra uma operadora. Algumas, inclusive, disponibilizam contato via chat ou WhatsApp. Isso também é possível utilizar como prova de que se tentou um acordo e não se conseguiu? Hoje, mais do que nunca,
a possibilidade do consumidor provar que tentou esse contato, né? Lembrando que o consumidor, nesses casos também, igual lá na falta de água, ele pode ter também o ressarcimento tanto no dano moral, como tanto no dano material, dependendo qual for o dano dele. Tá certo. Compra de veículo usado, doutor, isso é uma dor de cabeça, às vezes a gente tem que ter muita atenção, né? Pela internet, então nem vamos falar, porque a gente vai ficar aqui uns 3 dias, né, tentando orientar o cidadão a não comprar veículo pela internet, essas ofertas absurdas, né, que chegam pela internet e acabam levando muita gente a ser enganado. Mas vamos lá, eu fui numa garagem de veículo, comprei um automóvel, o cidadão chega para mim e diz assim, ó, tem garantia de 3 meses na caixa e direção. Saio com o veículo ali, faço uma curva, a porta já começa a ranger, o banco já está todo danificado. Quais são os direitos, afinal? É só na caixa e na direção? Jorge, o consumidor vai ter o direito dele de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e o fornecedor também tem a garantia de que o consumidor pode reclamar dentro de 90 dias da caixa e do motor, se o consumidor sair daquela garagem só com o motor nas costas e a caixa na mão. Aí perfeito. O direito dele está cumprido. 90 dias, deu problema naquele motor que ele levou nas costas e a caixa na mão, ele tem o direito e o dever um do outro. Agora, a partir que eu comprei um veículo, eu saí de lá, fiz o teste com o veículo, né? Não está batendo, está todo perfeito, o veículo, chego em casa, abro, cai a primeira coisa, a maçaneta, já não consigo abrir. Vou abrir o vidro, cai também a maçaneta do vidro, né? Vou tirar, ou remover o banco cai, ele trava, ele estraga, ele de certa forma... Tá todo o veículo com problema. A seta não dá sinal. Aí você vai utilizar o carro, seta, farol não acende, a bateria de manhã cedo já não funciona. Isso é um direito do consumidor. Nós temos que parar, como fornecedores, de achar que o consumidor não tem o direito dele. Existe uma lei para isso, Jorge. E o consumidor tem esse direito. Eu comprei um veículo, ele apresentou problema, ainda que usado, eu tenho o meu direito à garantia. E essa garantia não é porque o consumidor é chato, porque o consumidor é abusado, porque não, o consumidor tem o direito dele. Até porque quem compra um veículo, nós estamos falando de um produto grande, a gente não está falando de um celular, a gente não está falando de uma caneta, a gente está falando de um produto grande. Ele quer usar o produto. Ele precisa muitas vezes do produto. Ele está utilizando o produto, ele está comprando o veículo para, mesmo que for só para passeio. E isso está rendendo para ele um problema psicológico, isso está dando material, isso é dano moral. Por quê? Porque o garagista acredita que o direito dele é só no motor e na caixa. E não existe. É todo o produto. Desde que informado na nota fiscal, no contrato, que aquele produto que ele comprou, o automóvel que ele comprou, está com aquele defeito, por exemplo, está vazando óleo, a porta está amassada, a maçaneta não abre, e o consumidor comprou com essa consciência... Sabendo disso, muitas vezes, Jorge, com um desconto, para que ele arrume, porque ele tem o pai que arruma, tem o vizinho que arruma, leva no mecânico mais barato, enfim... Mas ele comprou com consciência. Agora, uma vez que ele comprou um veículo para andar. Não tem como a gente pensar diferentemente disso. Ele comprou o veículo, ele quer andar. Ele não quer que o veículo não funcione de manhã com a bateria. Ele não quer, porque a bateria tem vida útil, mas tirar da garagem e depois não funcionar dentro de 3 meses, automaticamente é uma garantia dele, né? Diferente de um pneu. Ele saiu do carro, passou no buraco, apresentou problema, aí é ele que causou o problema. Ele vai entrar com uma ação contra o município, contra o Estado, porque tinha o buraco que não estava sinalizado. Agora, não quer dizer que na bateria, porque tem vida útil, e é o que mais nós ouvimos. A bateria não está funcionando, mas ela tem vida útil. Vida útil, mas não em 3 meses que o consumidor adquiriu o produto. Então, ele vai ter o direito dele, sim, garantido, e ele pode reclamar. Aqui em Blumenau nós já tivemos muita briga enquanto eu à frente do PROCON, estadual, fórum do PROCON estadual, no que nós fizemos várias campanhas com todos os PROCONs de Santa Catarina, Jorge, referente, todas as garagens devem sim garantir ao consumidor a garantia de direito na legislação. Isso vale numa negociação particular também, né, doutor?
Jorge, você tem que caracterizar no particular que ele ofere lucro vendendo o carro. Se for eu e você simplesmente trocando de carro, não, nós vamos ter que ir lá para o direito civil. Né? Muitas vezes o juiz não vai caracterizar o Código de Defesa do Consumidor nesse caso. Tá? Mas se eu costumo vender carros e você consegue provar que eu faço venda de carro ainda que eu seja, né, pessoa física, aí sim a gente pode caracterizar aí o Código de Defesa do Consumidor dentro da ação. Então, nesse caso de negociação direta, muito cuidado, muita atenção, verifique, faça testes para não ter prejuízos depois. Contrato, mantenha no contrato que o contrato estava em perfeito estado, não deixe eles colocarem da forma que eles querem consumidor. Porque o consumidor, Jorge, pela hipossuficiência dele, e existe uma coisa muito que a gente chama o poder do consumo. Muitas vezes ele quer aquele produto e ele aceita tudo que está naquela condição, mas não dá. Não pode aceitar de qualquer forma, porque querendo ou não, depois a dor de cabeça vai vir e vai ser grande. Obrigado pela participação do senhor nessa manhã de quinta-feira aqui. Eu acho que essas orientações são muito importantes, né? Precisamos estar de vez em quando esclarecendo os consumidores sobre os seus direitos, né, doutor? Isso é muito importante, né? Isso mesmo, Jorge. Os consumidores, eles têm essa carência porque nós achamos que é fácil, que nós acreditamos que o consumidor é fácil ele chegar numa loja e saber qual é o direito dele, qual é o dever dele. E muitas vezes, quem mais sabe é o fornecedor, que tem dinheiro para pagar para os seus empregados, um curso de defesa do consumidor ou, de certa forma, um ensinamento a eles, e eles muitas vezes fazem com que o consumidor que não tem essa consciência saiam perdendo. Eles poderiam automaticamente fazer cumprir aquele direito, mas a gente sabe que não é assim, né? O lucro é visado em primeiro lugar antes do consumidor. Obrigado, doutor André Cunha, advogado do Direito do Consumidor. Um ótimo início de final de semana para o senhor. Obrigado, Jorge. Um ótimo final de semana, um ótimo carnaval a todos aqueles que vão pular carnaval. Cuidado, antes o comandante estava falando ali com o trânsito. Hoje está chovendo. Mantenham paciência no trânsito. Né? Vai chegar, uma hora vai chegar, mas a gente sabe que tem muito veículo na rua. Como a gente falou agora, muita gente comprando veículo. Tem muito veículo na rua e precisa ter esse cuidado. Um bom final de semana a todos. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, nosso entrevistado aqui nesta manhã, agora 11h04.